Bom dia a todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, no dia de hoje, fazendo parte da organização deste segundo simpósio da pós-graduação em Psicologia Transpessoal pela Lubrate. Quero começar agradecendo à Lubrate, em especial a doutora Vera Saldanha, mentora e incentivadora deste projeto, e ao Manuel Simão, coordenador da pós-presencial em São Paulo, que nos deram todo o apoio para a realização deste simpósio. Quero agradecer também a toda a equipe organizadora, a Mariana Nagélia, a Tabata Correia, a Silvia Unten, Ana Paula Moraes, Viviane Costa, que super trabalharam e se empenharam para a realização deste evento. Quero agradecer também, em nome da equipe, a nossa querida Fátima, que nos auxilia em tempo integral. Bom, o que me dá o privilégio hoje de ocupar este lugar, de ter essa oportunidade de falar sobre a minha experiência pessoal, enquanto ter uma certificação a nível de especialização lato sensu em psicologia transpessoal, é o que tive transformada minha jornada profissional. Então, conhecer a transpessoal e a abordagem integrativa transpessoal, desenvolvida pela doutora Vera Saldanha, possibilitou uma mudança radical na minha forma de atuação, principalmente com relação às ferramentas mais potentes e eficazes para o atendimento de pacientes no setting terapêutico, além da oportunidade de conhecer profissionais extremamente capacitados e com muita disponibilidade de nos trazer as suas experiências e conhecimentos. E como eu não acredito em acaso, através do professor Manuel Simão, pude conhecer a doutora Marina Bocalandro, psicóloga e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, onde foi professora por mais de 40 anos. A Marina, hoje temos uma amizade que já me permite chamá-la assim. A Marina é uma pessoa muito especial, especialista em psicossíntese, aquela do Assagioli. Acho que aqui alguns já ouviram falar muito dele, da sua cartografia da consciência. É também escritora de vários livros com foco na psicossíntese, mas também nas virtudes, qualidades positivas e forças pessoais. Virtudes, qualidades positivas e forças pessoais. A Marina tem uma trilogia dedicada a esse tema. São 3 livros onde ela aborda com muita clareza e amorosidade cada uma dessas forças. Inclusive, ela disponibilizou para o nosso sorteio 3 combos dessa trilogia, somente para quem estiver presente no online ao vivo. Mas do que exatamente nós estamos falando? Então, estamos falando dos aspectos saudáveis do ser, de todo ser humano. E são esses aspectos saudáveis que buscamos fortalecer em cada indivíduo no set terapêutico, para que esse indivíduo possa lidar de forma saudável com as adversidades da vida. Resiliência, vontade, alegria, desapego, coragem, criatividade, gratidão, felicidade, gentileza,
espiritualidade, esperança, humildade, compaixão, empatia, dentre outras. E amor, que eu deixei por último, pois foi através deste amor que eu tive acesso à Marina. Ela me ensinou muitas coisas sobre esse sentimento. O amor, no processo terapêutico, ele pode assumir muitas formas, mas a sua essência é o relacionamento. O amor é uma energia poderosa de cura e um agente potente catalisador de transformação. Para ela, a fonte da maioria das doenças está na nossa incapacidade de amar a nós mesmos e para receber amor dos outros. E foi através dessa amorosidade toda que a Marina me convidou para escrever um livro com ela. E olha o meu atrevimento. Eu aceitei. Então, depois que eu terminei a pós, eu comecei a escrever. E a Marina já tinha escrito a parte dela. Mas hoje ele nasce aqui, como ela mesma costuma dizer, o nosso filho. Então, eu que chama-se Psicossíntese e Psicologia Transpessoal, Teoria e Prática, por Marina Bocalandro e Cristina Carriere. Obviamente, a Marina tem mais de 60 anos de experiência acadêmica e eu sou somente uma aprendiz. O livro traz conteúdo teórico e principalmente práticas, onde a Marina, ao longo da sua carreira, pôde experienciar todas elas e validá-las no contexto terapêutico. Eu falo da minha experiência pessoal ao fazer a pós-graduação. E para quem quer realmente passar por todas as etapas desse processo profundo de autoconhecimento e aprendizagem, tem que fazer a pós, pois somente vivenciando podemos transmutar, transformar para integrar novos paradigmas. Assim sendo, hoje temos a honra de tê-la conosco nesse simpósio, com o objetivo de homenageá-la por sua grande contribuição e dedicação à psicologia. E a própria doutora Marina falará sobre a sua trajetória. Seja bem-vinda, minha querida. Bom, eu gostaria de cumprimentar os organizadores do simpósio pelo convite de lançarmos o nosso livro aqui. Quero agradecer aos nossos colegas de profissão que fizeram o prefácio, tanto da psicossíntese, o Flávio José Moreira, e a psicologia transpessoal, que foi feita pelo Manuel José Pereira Simão. Também quero agradecer a Cristina Carriere, que aceitou meu convite para fazermos juntas o livro que aqui está sendo lançado hoje. Cumprimento também todos que estão assistindo o nosso simpósio, né? Esperando que aproveitem algo que nós vamos trazer aqui. Bom, a minha incumbência é, além de falar um pouquinho sobre o nosso lançamento do nosso livro, era trazer a minha experiência pessoal nesses 60 e tantos anos de, de carreira, né? Então, vou começar um pouquinho antes. Quando eu morava no interior, eu fiz o clássico e o normal, porque meu pai queria que eu fosse professora e eu queria ser advogada. E como é um colégio do Estado, eu fiz um curso de manhã e outro curso à tarde. Aí eu vim para São Paulo, casei com 18 anos e fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu fiz lá os testes para entrar, aquela parte toda psicológica, né? E me mandaram para psiquiatria. Quer dizer, não por ser louca, mas para trabalhar lá dentro da clínica. Naquela época, o prédio ainda era um prédio em construção. Então, fazíamos de tudo, né? Eu fui encaminhada para o setor de estatística médica,
onde eu podia ler tinha que ler todos os prontuários e também ir atrás dos médicos e estagiários que tinham que seguir as regras que tinham dentro da psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas. Aquela coisa, né? Queixa inicial, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, aquela coisa toda. E se faltava alguma coisa, deles, né, para poder que eles refizessem o que estava faltando. Bom, depois eu fui para o Hospital Dia, quando fizeram, que não tinha ainda, quando criaram o Hospital Dia, eu fui para lá como encarregada do setor. E lá na psiquiatria, nessa época, que eu fiquei lá 20 anos, eu fui fazer a faculdade, que tem uma certa coisa que eu gostaria de falar, porque eu acho que muitos de vocês não sabem, né? A Faculdade de Psicologia foi fundada depois da clínica psicológica. Eu fiz 42 anos de PUC, né? Os professores da faculdade, os professores dos cursos de especialização da PUC, não eram psicólogos, eram médicos, assistentes sociais, pedagogos, filósofos, sociólogos, etc., porque não tinha ainda. Quando eu entrei na faculdade, que foi peraí, deixa eu ver para vocês. Em 74, não, tchau. Tem um pouquinho. É muita história, viu, gente? A clínica foi fundada em 1959, onde eles saíram com um título de especialização, e a faculdade foi fundada em 1970 não, em 64. Né? Então, quer dizer, a faculdade foi criada 5 anos depois da clínica psicológica. Então, nossos professores não eram nem psicólogos, eram outros da área da saúde, que, de uma certa forma, deram aula e deram esse título de especialização, e aí a clínica foi montada, inclusive com Enzo Oasi e a doutora Aniela Ginsberg, que ele trouxe da Hungria para cá, né? E durante essa época que eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu fiz o meu. Eu entrei na faculdade de psicologia, que naquela época eram 6 anos de tempo integral. Eu trabalhava no hospital das 6 da manhã a meio-dia e 36 para compensar o sábado. Eu entrava uma na faculdade e saía às 7 da noite, de segunda a sábado. Né? Agora, como eu estando lá ainda dentro da clínica psiquiátrica, nós éramos muito mal vistos porque estamos entrando na área deles. Então a gente trabalhou demais para conseguir ser respeitado, né? Era muito difícil, né? Inclusive nós não podíamos no começo, os psicólogos aqui, e eu também nos Estados Unidos, tanto foi o Carl Rogers que criou o termo counseling, para que a gente pudesse trabalhar com terapia, mas chamando counseling, aconselhamento, né? Que a gente não tinha essa capacidade, porque era uma faculdade muito nova no nosso país. Que eu acho que eu não sei muito da USP, mas a USP eu acho que foi mais ou menos na mesma época. A faculdade foi fundada em 1964, acho que a USP por aí também, né? Bom, eu, de uma certa forma, eu comecei, quando fazendo a faculdade, pelo quarto ano, aquela coisa, eu comecei já a fazer outros trabalhos, entrar em pesquisas dos médicos, aplicando testes, né? Às vezes eu ajudava com a parte corporal, que eu já fazia naquela época, enquanto o médico fazia psicoterapia. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no Hospital das Clínicas. E eu, depois de 20 anos, eu percebi que realmente a casa, o hospital é a casa do médico. Eu estava querendo procurar a minha casa. Eu tinha recebido muitos convites para ir para a PUC, aí eu resolvi fui para a PUC. E aí na PUC eu fiquei lá 42 anos, trabalhei mais na clínica do que realmente dando aula. Eu dei muita aula, mas a- é como eu disse quando a PUC fez 50 anos, né? Eu falei assim: a universidade é o meu trabalho, a faculdade é a minha casa. Mas a clínica é o meu lar. É onde realmente
desenvolvia todo o meu trabalho como historiadora, como orientadora de trabalho de conclusão de curso, como eu criei vários serviços, porque eu fui diretora durante duas etapas de 4 anos, né? Na segunda vez eu fui eleita com 70% dos votos. Eu fiz um trabalho muito bom, criei muitos serviços lá dentro, né? Expandi muito o campo de trabalho da PUC. Bom, paralelamente a isso, eu também tinha meu consultório privado, e onde eu trabalhava inicialmente como uma terapeuta junguiana. Eu tive na faculdade um professor chamado Peto Sandor, que me deu aula de Jung durante um semestre. E aí foi que eu realmente, sabe, me encantei com a coisa. Eu falei, poxa vida, eu não preciso pensar só no homem como um ser material, né? Quando o Jung traz o self, eu já fiquei muito contente. Então, eu comecei a estudar. Fiz vários cursos de Jung, trabalhava com isso, fiz terapia com o Sandor, dava aula, aquela coisa toda. Bom, até que chegou um dia que eu ganhei um livro de uma amiga minha, que era da psicossíntese, um livro que eu não conhecia nada, nada. Ela me deu o livro e eu comecei a ler. Quando eu começo a ler o livro, eu falo, puxa vida, isso é o que eu faço, é isso que eu acredito. O Assajoli era assim um cara que falava mais abertamente do self, eu usava termos como eu superior, centelha divina de Deus em nós e coisas assim. Então eu me encantei, porque realmente eu era uma criança que fui criada também em colégio de freira, mas eu nunca aceitava a situação de Deus ser um pai muito mau que mandava um filho para o inferno e não dava chance nenhuma dele melhorar. Era uma coisa que eu tinha em mim. E aí, quando eu conheci um pouco o espiritismo, eu falei, poxa vida, nós vamos ter chance de melhorar, né? Nós estamos aqui para crescer, mas teremos chance mais tarde de poder melhorar. Então, são coisas que eu posso ir contando rapidamente, porque realmente foi muita coisa, né? E na PUC eu dava aula também, principalmente nas eletivas, que eram cursos assim, porque a psicossíntese, a transpessoal, nada disso entrava no nosso currículo, né? E agora, só esqueci de falar que depois de 2 anos que eu estava na PUC, passou para 5 anos a faculdade. Então, eu ainda fiz a faculdade de 6 anos, né? Bom, aí, lendo esse livro, eu me encantei, mas me encantei pelo Assaggioli. Eu falei, poxa vida, esse cara. E ele não fala para ele, não fala de reencarnação, porque a psicossíntese estava pronta em 1910, quer dizer, no começo do século passado. Então, havia muita resistência de aceitar a espiritualidade entrando no meio da ciência, né? Então, tanto que o Assaggioli nunca mencionou reencarnação na prática terapêutica dele e nos livros. Ele escreveu mais de 300 artigos. Vocês já tiveram uma aula do Assaggioli da psicossíntese no pós-graduação de vocês? Então, não vou falar, não vou falar nada sobre isso. Mas ele era um cara que ele tinha muito cuidado, porque ele não queria que a psicossíntese fosse considerada uma posição mais mística, né? E ele queria que fosse considerado ciência. Então, ele nunca falou. Ele falou, acreditava na encarnação, numa última entrevista que ele deu, 2 meses antes de morrer, para um americano, Richard Llewellyn. Então, aí ele falou: eu acredito realmente que a encarnação existe, porque eu também estou ao lado de muitos sábios do Oriente e do Ocidente. Mas ele falou isso depois que já não estava mais escrevendo, estava para morrer quase, né? Então, outra coisa que eu gostaria de falar: eu fiz o mestrado pela PUC de 77 a 82 e a minha tese foi intitulada Características de Personalidade de Estudantes de Curso de Psicologia e Graduação de Psicologia e Educação Física na USP. Eu fiz esse mestrado com alunos da USP. Interessante contar, por exemplo, né, que eu ia usar o teste do PMK e mais a entrevista. Quando eu fui falar com os alunos da educação física, todo mundo queria fazer parte. Aí tivemos que, inclusive, fazer um sorteio, né? Porque todo mundo queria.
queria fazer parte da pesquisa. Fui para psicologia, ninguém queria fazer parte. Todo mundo, um ou outro lá levantou. Eu precisava de 30, que era 30 é, 30 participantes da minha dissertação de mestrado. Eu não tive, no fundo, eu tive que diminuir para 24, porque eu não consegui 24 psicólogos, 30 psicólogos que quisessem fazer. E combinou um pouco com a minha, com o que eu encontrei no fim. Realmente, o psicólogo, pelo menos aquele que busca psicologia, é mais introvertido, enquanto que os da educação física eram todos muito mais introvertidos. Tanto que tivemos que sortear, porque tinha muito mais do que 30 que queria fazer parte. Bom, então esse foi o mestrado, e eu trabalhei com por que que algumas pessoas preferem trabalhar com o corpo e outros com a mente? E eu trabalhava com os dois, né? Porque desde a época do Jung, que o Sandor que deu aula, inclusive ele era o criador da calatonia, né? Não vou falar sobre isso, que vocês já devem saber. Eu já uni as duas coisas. Mas esse foi o meu tema, minha tese de mestrado. Bom, depois na clínica eu fui diretora por 2 mandatos, como eu já falei. E quando eu terminei o mestrado, eu passei vários anos sem querer fazer o doutorado, porque eu quis fazer vários cursos que eu normalmente ajudava a cuidar do meu cliente, do consultório e também da clínica psiquiátrica, da clínica psicológica, né? Então, eu fiz 3 especializações. Em psicossíntese, pelo Centro de Psicossíntese de Devon, da Inglaterra. Fiz administração hospitalar pela Academia Brasileira de Medicina Militar e psicologia clínica pelo CRP de São Paulo. E também aproveitei esse tempo todo para realizar vários cursos, né? Eu fiz mitologia, porque eu queria conhecer um pouco da importância do mito que o Jung usava muito, naquela época era junguiana, né? E fiz cursos de massagem com o Sandro, exercício de respiração, astrologia, doim, homeopatia, terapia artística na antroposofia, reiki, tapeçaria e muitos outros. Eu passei, acho que quase 10 anos, acho que fazendo cursos que eu ajudava a colocar no meu trabalho como psicoterapeuta, como professora da PUC e como também terapeuta dentro da clínica, né? Lá na clínica eu criei até o a psicoterapia para pessoas com transtorno do pânico e ansiedade generalizada, que depois vocês vão saber por que eu fiz o doutorado nessa área. Bom, vocês perguntam, né? Por que que eu fui fazer astrologia? Eu quis fazer astrologia para conhecer um pouco. Não, vai acabar logo. Eu quis fazer um pouco da astrologia para conhecer um pouco a influência do mito em cada um. Porque o mapa astrológico, na realidade, é a mandala pessoal. E eu trabalhava também com a mandala pessoal, aquela coisa toda. O doutorado eu fiz também na PUC, e foi o tema da minha tese foi sobre o domínio do pânico, um estudo do transtorno do pânico através da psicossíntese. Aí eu já tinha feito a minha formação em psicossíntese. E eu não tinha um professor que pudesse me orientar. Então, eu procurei a Matilde, que era uma das primeiras, daquela também que não era psicóloga, que fez o curso de especialização. Ela era, se eu não me engano, ela era filósofa, que era a nossa professora também do pós-graduação, né? Ela falou: olha, Marina, você faz o seguinte, você vai, faz sua tese, quando você precisar, você me procura. Ela também não entendia muito de psicossíntese, né? Mas ela tinha muita confiança em mim, porque eu já tinha sido aluna dela na graduação, no mestrado, no pós-graduação, né? E esse prêmio, e essa tese de doutorado recebeu o prêmio da Academia Paulista de Psicologia 2002-2003. Agora, tem uma coisa interessante disso aí. Muitos anos antes, ainda quando eu fazia a faculdade, eu fui num almoço que uma colega minha tinha entrado na academia, a Denise Ramos, que é uma junguiana bastante conhecida, porque ela é, inclusive, Academia Paulista de psicologia, é. E o
professor Sandor, é o professor Juan, que era marido da Idil, que era, na época, era presidente da academia. Ele falou para mim, eu estava do lado dele e dela, ele falou para mim, um dia você vai entrar na academia. Eu falei, eu, doutor Juan? Pelo amor de Deus, eu estou fazendo a faculdade, eu estou fazendo o doutorado ainda. Ele falou, não, um dia você vai entrar. E realmente, eu acabei entrando na faculdade, na academia depois de uns anos, e eu acabei ficando com a cadeira dele. São coincidências, ele teve uma premonição, só pode ter sido, viu? Porque isso foi muitos anos depois. E eu entrei na cadeira dele, que era a cadeira 13, que é a minha cadeira na Academia Paulista de Psicologia, né? Agora, eu também tive muita participação em congressos. Eu fui procurar no meu currículo, né, que eu tinha falado, eu fui mais de 70 congressos e simpósios, onde eu fiz conferências, palestras, e tenho 40 artigos publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras. Também fui procurar porque eu não lembrava mais, eu achei que era 30, não, mas já eram 40. Sou membro agora da Academia Paulista de Psicologia e ocupo a cadeira 13 desde 2007. E também pertenço ao clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, que tem 75 anos de existência. Um clube onde, por exemplo, o Juscelino Kubitschek já foi sócio, o Ives Gandra Martins ainda é sócio, mas hoje é sócio emérito, até teve lá o mês passado, todo já com cadeira de roda, tudo, mas... E nunca teve uma presidente mulher. E eu não sei por que que me escolheram. Eu não pensei nunca nisso. Como eu também nunca pensei em entrar na academia. Aquilo foi realmente assim uma surpresa me convidarem para entrar. E também eu falei, gente, eu estou aqui há 3, 4 anos, como é que eu? Tem gente aqui há 40 anos, vocês vão me escolher para ser presidente? Não, você tem que ser presidente, porque não sei o que, acabaram me convencendo. Então, eu sou a presidente atual do clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, que é um clube patriota e cívico, né? E também pertenço ao Lions Clube, que é um clube para a gente ajudar as pessoas. Então, a gente distribui cadeiras de roda, cadeiras de banho, cuida das crianças, cuida das crianças no Natal, no dia dos durante agora no Natal nós já estamos comprando enxovaizinhos para as crianças, então também pertenço ao Lages. Quer dizer, eu parei de trabalhar em 80 anos na PUC porque eu perdi um ouvido por erro médico, que furou meu tímpano. Depois eu fiz uma cirurgia, o cara pôs o tímpano fora do lugar e eu não escuto nada desse ouvido, eu só escuto desse com aparelho. Então, aí eu continuei a escrever mais. Esse nosso livro que nós fizemos, eu e a Cristina, já é o meu 20º livro, são 20 livros escritos, né? Que eu tenho muitos em casa. Olha, esse é o nosso, é o que nós fizemos agora, que está sendo lançado hoje, né? O livro que está sendo lançado hoje, aqui nesse simpósio, intitulado Psicossíntese, Psicologia Transpessoal, Teoria e Prática, surgiu da parceria minha trazendo a psicossíntese e a Cristina Carriere trazendo a psicologia transpessoal. Essa parceria surgiu da nossa visão do ser humano, que é um ser espiritual, que tem corpos físico, emocional e mental. Mas ele não é nada disso. Ele é, na realidade, um corpo espiritual. Ele é um self, ele é uma centelha divina de Deus em nós. Achamos importante trazer para os estudantes e profissionais da área da saúde para conhecerem essas teorias que surgiram no século passado, diferentemente de outras que não levavam em conta o homem como um ser espiritual. Além dos profissionais da saúde, esse nosso livro pode ajudar a todos aqueles que queiram evoluir, usando os exercícios que são apresentados nas duas teorias desse livro. Antes de terminar, claro que não é fácil a gente resumir 66 anos de profissão em 20 minutos, né? Mas, em todo caso, eu quero ler uma oração, que é a oração do psicólogo, que eu acho que muitos de nós já conhecem. Mas, em todo caso, eu acho que eu quero encerrar, que é uma forma bonita da gente poder realmente lembrar a importância que nós temos na vida humana, aqui quem procura uma psicoterapia na escola, nos recursos humanos, no nosso consultório. Então, eu vou ler para vocês. Senhor, facilita-me um conhecimento mais profundo de mim mesmo, para que eu possa reconhecer o outro na sua plenitude.
Senhor, permita-me ver o homem que está diante de mim, para que eu possa ajudá-lo a ver o que está em si. Senhor, possibilita-me um discernimento mais abrangente, para que eu possa ajudar o homem a resgatar a sua identidade e o seu significado. Senhor, dá-me a humildade para que eu possa reconhecer os meus erros e os meus limites, pois só assim poderei transcendê-los. Senhor, ilumine esse nosso encontro para que possamos crescer juntos e bem-aventurados os que podemos penetrar a natureza humana e compreendê-la. E bem-aventurados os psicólogos, que temos a experiência de Deus nesse encontro com o outro. Muito obrigada. É É uma uma honra honra para a para a gente, gente, Marina, Marina, poder poder participar participar desse desse momento momento de de saber um saber um pouquinho, pouquinho, né, né, da da sua sua trajetória. trajetória profissional. É verdade que 20 minutos não dá mesmo para falar muita coisa de 66 anos, né, de muito trabalho. Mas lembrando aqui que a psicossíntese e a psicologia transpessoal são um campo dinâmico, em constante evolução, e, portanto, é sempre valioso continuar explorando e buscando diferentes perspectivas dentro da psicologia, aprofundando seu conhecimento e expandindo sua visão de mundo. Em suma, a busca de conhecimentos nessa área pode abrir novas portas para o entendimento da experiência humana, estimulando o crescimento pessoal, a busca de significado e a conexão com algo maior. É importante é uma oportunidade para explorar a espiritualidade, a transcendência e o potencial humano de forma abrangente, enriquecendo a nossa jornada de autoconhecimento e transformação. Em tempos de inteligência artificial, usemos cada vez mais a inteligência do amor, da compaixão e da empatia, os requisitos da nova Terra nesse momento de transição planetária. É isso, obrigada. Parabéns, Marina. É uma grande alegria a sua presença em nosso simpósio. Já tivemos a honra de tê-la em muito dos nossos congressos e honrar essa trajetória tão profunda, tão comprometida com a psicologia e com a espiritualidade. Então, agradecemos muito, parabenizamos pelo seu novo livro, seus livros muitas vezes nós recomendamos, são excelentes, e trazer essa lembrança, né, de que a psicologia, na verdade, ela começa com pessoas que não são psicólogos. Marina trouxe o contributo, eu queria lembrar também o contributo do Pierre, que ele foi uma das pessoas que contribuiu na criação e na regulamentação da nossa profissão, em 1971, 1977, com os conselhos regionais. E quanto o curso, né, na nossa época, mais algumas décadas atrás, tinham, né? Eu fiz curso com Sandor, Calatonia, tinha Roger, tinha Jung. Então, essa visão e essa clareza que a Marina tem, então, tudo isso é muito importante desse legado de contributo de muitos autores. E ela é uma presença viva que, através das obras dela, reverberam isso, e, em especial, o do Assagioli. Gratidão, honramos muito sua trajetória, parabenizamos e desejamos muito sucesso e que você continue a estar conosco nos nossos eventos, nos nossos congressos, nos nossos simpósios, cada vez mais próximo. Gratidão, Marina, gratidão. Parabéns por essa trajetória maravilhosa na psicologia.